Bom dia, pessoal. Eu estou aqui com a Antônia Scalzilli para a gente falar do nosso desafio da segurança no campo, que é o seguinte: como prevenir o abigeato e o furto de máquinas e insumos? Como podemos auxiliar o produtor rural a enfrentar o desafio da insegurança no campo? A Antônia Scalzilli é produtora rural e ela é uma profunda conhecedora desse assunto da segurança no campo e do combate ao abigeato. Antônio, o que tu pode nos falar sobre esse tremendo desafio e que é muito antigo, né, na vida do produtor rural e que tira o sono dele? Sim, muito antigo. E é muito triste dizer que eu sou uma especialista, porque se eu sou uma especialista é porque eu sofri na carne. E aí fui obrigada a aprender a trabalhar para ver se a gente consegue colher frutos dessa situação que é muito complicada, que tira muita gente da atividade, Renan. Então, assim, a minha experiência como produtora rural foi eu nem sei te dizer desde quando começou, desde que eu me entendo por gente, eu já subia na caminhonete para tentar recorrer ao campo de madrugada e ver carneada de campo. E a situação é o seguinte, para poder situar o pessoal que não conhece muito o ambiente rural, porque falar em segurança rural é diferente de falar de segurança urbana, né? Os contextos são totalmente distintos. As propriedades rurais ficam em grandes extensões de terra e muito distante dos centros das cidades, onde, na maioria das vezes, a gente não tem uma qualidade de sinal de celular. São estradas de terra que a gente tem que percorrer. Então, e as pessoas ainda não sabem bem onde a gente está, no caso de um flagrante, tá? Então, é importante a gente contextualizar. Num momento de havendo uma entrada de uma pessoa na instância, fazendo as pessoas, porque hoje em dia as quadrilhas elas são organizadas, né? Não existe mais aquela situação do furto de galinha, ladrão de galinha. Hoje em dia esses bandidos armados que a gente vê na cidade, eles vão para o campo. Eles já entenderam que no campo é um lugar mais tranquilo para eles conseguirem lograr êxito. Então, assim, o abigeato, hoje em dia, ele consiste das carneadas, como a gente já conversou, eles entram no campo, carneiam os animais e levam os pedaços nobres de carne, ou então eles entram e carregam os animais vivos e levam para outros municípios para poder abater, tá? Implicando violência ou não. Certo. Há também o furto ou roubo, a diferença de furto e roubo é a questão da violência, né? Se há ou não violência. A questão do roubo também dos maquinários, geralmente é roubo, porque para poder te tirar, os animais estão soltos no campo, né? Então é uma coisa que às vezes só vai te dar conta no dia seguinte que aconteceu. Os implementos agrícolas, eles ficam nos entornos das casas. Geralmente eles entram, colocam as famílias como refém, os funcionários, para poder levar esses maquinários, insumos, enfim. É algo bem complicado. E aí, acontecendo isso, o que tu faz? Tu liga para a polícia, se tem sinal, se não tem. Eles demoram para chegar em função das distâncias. Às vezes não sabem exatamente aonde a propriedade rural está. Então, é algo que nos coloca numa vulnerabilidade muito grande, muito Eu grande. queria que tu nos explicasse um pouquinho como é que funciona a abordagem dos criminosos quando eles vão fazer um roubo. Por exemplo, para roubar uma máquina agrícola é um item grande, né? Uma coisa enorme. Como é que eles fazem para levar uma máquina agrícola? Um insumo, por exemplo, sei lá, um defensivo, uma coisinha pequenininha, fácil de carregar e com alto valor, né? Então, se tu tiver uma caminhonete, tu enche ali a caçamba de defensivo e tem valor muito alto, né? E Sim, cortes de carne, por exemplo, tu pega uma caçamba de um caminhão e põe ali um monte de corte de carne. Mas se tu for sim. levar o animal de pé, é a mesma coisa, eles põem ali numa caçamba, atrás de um caminhão e vai, embarca o bicho? Como é que eles Embarca os fazem isso, animais. esses vários tipos de roubos de coisas diferentes, que tamanhos e valores diferentes, né? Exatamente. Mas eles não encontram dificuldades, eles realmente conseguem. Os animais em pé, ou eles encostam um caminhão no embarcador, que toda a propriedade tem, né, um embarcador, se não tem ali, eles tropeiam os animais de madrugada, levam para uma outra propriedade que recebe, geralmente tem, né, essa figura da receptação, e de lá eles deixam a coisa esfriar, baixar a poeira, e aí levam
de caminhão, ou GTAs falsas, né, com as guias de trânsito animal falsas, ou até então eles dão um jeito de esquentar, como a gente diz, né, na linguagem, aquelas guias com lotação de gado de uma outra propriedade, e aí eles Então pode conseguem ser levar de bem caminhão. sofisticado, né? Pode ser. Sim, com Não é só o cara que requintes. carneia, pega ali e vende num açougue pequenininho no Não, interior, né? não, tem de tudo. Tem Tá. de tudo. Tem desde daqueles que atendem o consumo local e tem aqueles que realmente levam e para bater em outros municípios e abatem até em frigoríficos que a Meu gente Deus. que vende regular abate. E o frigorífico não sabe porque as notas são esquentadas. Tá? Então tem isso, as máquinas também, eles conseguem levar em caminhões prancha, levam, escondem, deixam em galpões, depois levam para outros lugares. Tudo é possível, sabe? E é isso que dificulta, porque tu imagina o seguinte, quando tu tem a tua casa na cidade, tu consegue fazer uma grade, bota uma cerca elétrica, qual é o tamanho disso? Agora tu imagina o tamanho da extensão de terra. Então, assim, na minha propriedade, a gente já tentou de tudo. Já tentou de tudo. A gente já fez cerca elétrica, num bom, assim, não dá para fazer em tudo. A propriedade é grande, então tem, assim, tem um L, digamos assim, que a gente mais crítico, que era onde eles entravam, a gente botou cerca elétrica, e quando eles entravam e cortavam a cerca, tocavam um alarme no galpão, e aí, com aquele alarme, a gente saía em 2, 3 equipes, pessoal de caminhonete, pessoal de trator, com foco de luz, sabe? Fogo de artifício, tiro para cima, para o pessoal se dar conta assim, a gente está aqui, a gente está vendo, vão embora. Só que eles nos enxergavam, porque a gente fazia movimentação, e eles estavam num ponto escuro. Você tá indo pro combate, né? Você tá dispondo. E na verdade, a gente não quer chegar a esse ponto, porque alguma coisa muito ruim pode acontecer. Hoje a gente tem drone, a gente faz o voo ali do perímetro, a gente tem binóculo de visão noturna, mas tudo isso vai nos colocar, como já nos colocou, numa situação de confronto e de troca de tiros, aonde, graças a Deus, ninguém saiu machucado, mas poderia acontecer. Né? A nossa postura, hoje em dia, nós somos parceiros da polícia, a gente tem uma relação de parceria e é dessa forma que tem que acontecer nesse viés, porque quem trabalha com segurança pública é a polícia, né? Que faz um excelente trabalho. Hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir o Patrício falando, a polícia que investiga, especializada nos combates aos crimes rurais, mas o papel do produtor, o que a gente quer é algo que não nos possibilite chegar nesse ponto. Eu acho que isso é uma coisa que eu queria comentar. O inspetor Patrício, da DECRAB de Bagé, é um dos mentores do evento. E tu podia explicar para o pessoal essas delegacias especializadas no combate de abigeato e crimes rurais, porque eu sei que existem várias no estado, né? Sim. Mas é uma coisa, é meio nova, não é? É uma coisa nova e é uma coisa que eu assim, ó, eu acho o máximo as DECRABs, porque foi uma conquista nossa. Antigamente, quando tu fazia um boletim de ocorrência numa delegacia de polícia normal, né? Quando chega lá um boletim de ocorrência de abigeato, que é um crime contra o patrimônio, não é um crime contra a vida, aquilo vai chegar no fim da fila. Existem prioridades e realmente tem, né? Há de ser assim, o que é a vida de uma pessoa contra a carneada de um animal. Mas a verdade é que a partir do momento que houve a criação das DECRABs, que começou como uma força-tarefa, tá? Para poder, porque a coisa estava muito efervescente em 2016, aquilo deu tão certo que acabou evoluindo para a criação das delegacias especializadas. E as DECRABs, existem algumas DECRABs pelo estado, o Patrício pode falar bem sobre isso, todas são coordenadas pelo mesmo delegado, que é o delegado André Mendes. Ele faz toda essa coordenação porque o objeto é itinerante, né? O objeto, eles roubam então os animais na minha propriedade, aí eles levam para outra propriedade e levam para outros lugares, vão abater, então assim, os animais caminham. Então tem um porquê das delegacias terem um coordenador. Então foi isso que realmente, de forma efetiva, tem conseguido reduzir muito os índices. Muito. Então, e eu acho que uma dica boa, então, para o pessoal que vai atuar nesse desafio da segurança é ir atrás do Patrício para poder ter uma explicação de como é a atuação dos bandidos, de quem está lá na ponta combatendo, né? Exatamente, o Patrício pode falar disso e eu posso falar do que a gente já tentou dentro da nossa propriedade, cada um dentro do seu quadrado ali. Porque quando a gente busca soluções, não pode ser algo que inviabilize a minha produção. O meu problema é do tamanho X. Eu não posso ter uma solução de custo
Y tem que caber no meu custo, entende? É um valor que eu possa diluir por tantas cabeças de animal. Tudo passa por isso, porque a gente trabalha com volume, né? Claro, a pecuária é bem complicada nesse sentido, A né? pecuária é complicada nesse sentido. Tudo tem que ser algo que possa ser pagável, Claro. né? Bom, eu acho que também essa experiência das coisas que já foram tentadas e não deram certo também vale muito, né? Porque realmente tu não quer te colocar na situação de ir pro confronto, né? De trocar Não, sem tiro. dúvida. O que a gente tem hoje em dia, que é algo que nos ajuda bastante, mas é sempre chegando muito próximo a essa questão do confronto, são os vigias, né? Então, eu tenho uma pessoa contratada que faz uma ronda, é uma pessoa armada, e fica circulando ali na propriedade, nas partes mais complicadas, cuidando das cercas, mas acontece isso, como eu já te disse, já chegamos ao confronto, e é isso que a gente quer evitar. E tem muita gente que, olha só que ponto do desespero chega, as pessoas chegam a contratar o ladrão, pagam um valor X por mês para ele não roubar lá. Então e é uma mesada, digamos assim, vitalícia, porque É que nem uma como é que máfia atua extorquindo o comércio. exatamente. Perfeito. Nossa. Exatamente, então isso acontece. A gente não se entrega, a gente segue lutando, mas a gente precisa que a inovação nos ajude, porque a gente vê tantas alternativas, tantas coisas brilhantes acontecendo, e eu quero que isso aconteça para a segurança. Mas agora eu fiquei com uma dúvida. Como é que a pessoa entra em contato com o bandido? Como é que ela sabe quem é o bandido? E como é que não acontece nada com esse bandido se ele é uma pessoa que as pessoas sabem que ele é Mas todo o mundo ladrão que faz. sabe. Mas Isso é todo um mundo conhecimento sabe público quem assim, de cada são. região? Como funciona Claro, isso? sim, isso é conhecido. A questão é o seguinte: a gente sabe, a polícia sabe, o judiciário sabe, todo mundo sabe. A verdade é que o nosso problema passa pela legislação. A legislação brasileira é muito branda. A polícia tem um trabalho enorme, inteligente, faz escutas, investiga para conseguir prender. E a pena do furto objeto é uma pena baixíssima, é furto, sabe? E o problema é que as pessoas ainda não encararam o objeto como um problema de saúde pública, porque aquela carne que é consumida sem passar por um abate regular, que vai chegar na mesa das pessoas, ela não foi fiscalizada por um veterinário, como existe nos frigoríficos, que vai olhar se aquela carne não tem tuberculose, se não tem hidatidose, se não tem cisticercose, né, que mata, neurocisticercose mata. Então, são coisas complicadíssimas e que chegam na mesa das pessoas através do objeto. É isso que a gente tem que se preocupar na hora de buscar uma carne, a origem. Isso é importantíssimo. A rastreabilidade também poderia ser um Exatamente. desestímulo, né, ao abjato, né, mas um sistema de rastreabilidade pensando nisso, né? Pensando nesse Exatamente. problema, né? Pensando. A rastreabilidade é algo que não foi para frente justamente por uma questão de custo. A remuneração era baixa, a tecnologia era complexa, de uma forma que o erro com um animal, num carregamento grande, um animal inviabilizava todo o lote. Então foi algo que não andou para frente por uma questão de burocracia. Eu acho que a gente tem que repensar essa situação, mas um dos nortes é esse. Bom, pessoal, eu acho que já temos aqui várias explicações da Antônia sobre esse problema da segurança, que realmente para mim assim é o desafio mais difícil de longe, e tanto que é um problema muito antigo da nossa pecuária, né? E não é só aqui, a gente vê no Brasil inteiro esse problema, né? Então quem tiver uma solução realmente assim que tu consiga comprar, né, e que vale a pena, Antônia, é uma Sim, solução bilionária, né? Porque é um problema pro Brasil exatamente. inteiro, né? Exatamente. Então, Antônio, não sei se tu quer comentar mais algum ponto, tem mais alguma coisa para acrescentar nessa conversa? Acho que não. Eu te confesso que eu estou bem curiosa, assim, porque eu às vezes eu fico quebrando cabeça pensando como é que pode ser, e eu ainda não encontrei. A gente já viu alternativas de pessoas que pensaram em botar um colar, e é por isso que é importante conhecer o meio, né, os animais. Colocar um colar, então, que se os animais ultrapassassem o perímetro da propriedade, aquele soaria um alarme, mas a verdade é que é muito fácil cortar um colar, Uhum. sabe? Então tem que ser algo. A pessoa tem que entender o contexto para poder achar uma solução.
E eu me coloco à Um disposição. chip subcutâneo, alguma coisa, né? Que o cara não vai conseguir achar onde ele tá. Exatamente, eu penso assim, quando a gente entrega o carro, que vai colocar o chip, nem tu sabe Isso, a onde gente tá o não vê onde estão chip. colocando, né? Exatamente, Perfeito, exatamente. perfeito. Algo assim. Bom, pessoal, essa foi então a Antônia Scalzilli nos dando uma aula aqui sobre o problema da segurança no campo. A Antônia é uma das mentoras do nosso evento, do Hackathon do Senar RS, então aproveitem, falem com ela, porque ela pode passar esse lado do produtor que sofre com esse problema, que tem esse tremendo desafio e que tem uma vasta experiência no combate de tentar enfrentar ele, né? Então é muito bom o conhecimento que a Antônia pode trazer para vocês. Obrigado, Antônia. Abraço. Valeu, Renanzinho. Tchau, tchau. Tchau.